e salvador de todos os recifenses. Jesus Cristo, declaro aberta a 37ª reunião ordinária da 17ª legislatura da terceira sessão legislativa. Convido o vereador Felipe Francismar para fazer a leitura da ata da reunião anterior. Ata da 26ª reunião ordinária do primeiro período da terceira sessão legislativa da 17ª legislatura, realizada no dia 13 de maio de 2019. Presidência do excelentíssimo senhor vereador Eduardo Marques. Aos 13 dias do mês de maio do ano de 2019, às 15 horas, na sala João Negromonte Filho, sala das sessões, no andar térreo da Casa de José Mariano, situada na rua Princesa Isabel, número 410, no bairro da Boa Vista, nesta cidade do Recife, capital do estado de Pernambuco, reuniu-se a Câmara Municipal do Recife, sob a presidência do vereador Eduardo Marques. Ocuparam a primeira e segunda secretaria, respectivamente, os vereadores Chico Kiki e Almir Fernando. Contando com a presença dos demais vereadores membros desse poder, Ayrton Luna, Alcides Teixeira Neto, Aline Mariano, Amaro Cipriano Maguari, Ana Lúcia, André Regis, Antônio Luiz Neto, Augusto Carreiras, Benjamin da Saúde, Carlos Gueiros, Davi Muniz, Eduardo Cheira, Heriberto Rafael, Felipe Francismar, Fred Ferreira, Gilberto Alves, Ivan Moraes, Jairo Brito, João da Costa, Júnior Bocão, Gorete Queiroz, Michele Collins, Ricardo Cruz, Rinaldo Júnior, Rodrigo Coutinho, Rogério De Luca, Romerinho Jatobá, Samuel Salazar e Wilton Brito. Havendo número legal, o senhor presidente declarou abertos os trabalhos, solicitando ao segundo secretário que procedesse à leitura da ata da reunião anterior, o que foi feito. Submetida à apreciação do plenário, ela foi aprovada sem restrição. Dando prosseguimento aos trabalhos, o senhor presidente solicitou ao primeiro secretário que procedesse à leitura do expediente do dia, da qual se constaram as seguintes matérias: projeto de resolução número 24/2019, de autoria do vereador André Regis; projeto de lei número 114/2019, de autoria do vereador Davi Muniz; número 115/2019, da autoria da vereadora Michele Collins; número 2516 a 2524/2019, da autoria do vereador André Regis; 2525/2019, de autoria da vereadora Natália de Menudo; 2526 a 2528, de autoria do vereador André Regis; 2529 e 2533, de autoria da vereadora Natália de Menudo; 2534, de autoria do vereador Benjamin da Saúde; 2535 a 2538, de autoria da vereadora Natália de Menudo; 2539, de autoria do vereador André Regis; 2540 a 2542, de autoria do vereador Hélio Guabiraba; 2543, de autoria do vereador João da Costa; 2544, de autoria do vereador Carlos Gueiros; 2545, de autoria do vereador Davi Muniz; 2546, de autoria do vereador Benjamin da Saúde; 2547 a 2550, de autoria do vereador Aderaldo Pinto; 2551 a 2554, de autoria do vereador Samuel Salazar; 2557, de autoria do vereador Carlos Gueiros; 2558, de autoria do vereador Davi Muniz; 2559 a 2562, de autoria do vereador Augusto Carreiras; 2563 a 2581, de autoria do vereador Almir Fernando. No horário destinado ao pequeno expediente, o primeiro orador a ocupar a tribuna, o vereador Alcides Teixeira Neto, parabenizou as mães pela passagem do seu dia. Fez críticas e informou que foi surpreendido pelo substitutivo que o prazo para a instalação dos ar-condicionados nos ônibus. Disse que o substitutivo foi feito na cozinha das empresas de ônibus. O referido projeto passará para as comissões. Próximo orador a ocupar a tribuna, o vereador Benjamin da Saúde, informou que no dia 12 de maio ao dia 20 de maio é comemorada a Semana da Enfermagem. Convidou a todos para a audiência pública que irá tratar das dificuldades e os desafios enfrentados pela categoria. Dia 15 de maio de 2019, às 9 horas, e para uma solenidade que irá homenagear esses profissionais, dia 17 de 2019, às 10 horas. Na próxima oradora a ocupar a tribuna, a vereadora Michele Collins registrou sua ida no último dia 8 de maio ao Distrito Federal para a votação do projeto número 37/2013 do Senado Federal, que dispõe sobre o sistema de políticas de drogas e as condições de atenção a usuários ou dependentes de drogas. Disse que irá analisar o substitutivo para votar consciente e falou da necessidade da aprovação desse projeto. Fez ainda um repúdio ao senador Humberto Costa, que foi o maior articulador para o projeto número 37/2013 não fosse aprovado. Próximo orador a ocupar a tribuna, o vereador André Regis, falou que um dos grandes problemas da administração nesse país está sendo as obras inacabadas. Mencionou a obra do Geraldão, que iniciou em 2012 e até hoje está parada. Destacou a ponte Putinga Monteiro, que está inacabada, e a paralisação das obras do habitacional Sérgio Loreto.
Disse que o compás Ariano Suassuna é digno de elogios, porém questionou a falta de funcionamento de outros equipamentos da Prefeitura do Recife. O senhor presidente determinou ao segundo secretário que procedesse a chamada regimental, oportunidade que foram registradas presenças dos senhores vereadores membros desse poder: Ayrton Luna, Alcides Teixeira Neto, Aline Mariana, Almir Fernanda, Amaro Cipriano, Ana Lúcia, André Reis, Antônio Luiz, Augusto Carreras, Benjamin da Saúde, Carlos Gueiro, Chico Kiko, Davi Muniz, Eduardo Cheira, Eduardo Marques, Heriberto Rafael, Felipe Francismar, Fred Ferreira, Gilberto Alves, Ivan Moraes, Jairo Brito, João da Costa, Júnior Bocão, Gorete Queiroz, Michele Colles, Ricardo Cruz, Rinaldo Júnior, Rodrigo Coutinho, Rogério de Luca e Romerio Jatobá, Samuel Salazar e Wilton Brito. Foram justificadas a ausência dos vereadores Aderaldo Pinta, Aimei Carvalho, Hélio Guabiraba, Jaime Asfora, Marcos de Brito, Natália de Menudo e Renato Antunes. Havendo um número legal, o senhor presidente submeteu ao plenário a pauta do prolongamento do expediente, do qual constaram as seguintes matérias: discussão única do requerimento número 2360, de autoria do vereador Jaime Asfora, concedendo voto de aplauso ao doutor Guilherme Calheiros, em virtude da sua nomeação ao cargo de secretário de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação da Prefeitura do Recife, no dia 1º de fevereiro. Foi aprovado. Discussão única do requerimento 2361/2019, de autoria do vereador Jaime Asfora, concedendo voto de aplauso ao doutor Hernani Vajal Médicis Pinto, a fim de prestigiá-lo pela posse do cargo de Procurador-Geral do Estado de Pernambuco, no dia 2 de janeiro de 2019. Foi aprovado. Discussão única do requerimento 2362/2019, de autoria do vereador Jaime Asfora, cuja nomeação para exercer o cargo de secretário-geral de Procuradoria-Geral do município de Pernambuco. Foi aprovado. Prolongamento da ordem do dia. O senhor presidente passou para o grande expediente. Fez uso da palavra pela ordem o vereador Ivan Moraes, que se retratou de um termo utilizado por ele no pequeno expediente. Solicitou que o trecho fosse retirado dos anais desta casa. O senhor presidente deferiu o pedido ao vereador Ivan Moraes e solicitou no departamento competente para que fizesse essa alteração. Primeiro orador a ocupar a tribuna no grande expediente, vereadora Michele Colles, fez apelo ao prefeito Geraldo Zúlio sobre a criação de um restaurante popular. Disse que a sociedade civil tem dado sua contribuição em relação aos moradores de rua. Foi aparteada pela vereadora Aline Mariano, que parabenizou a vereadora na tribuna e informou que a mesma poderá contar com sua contribuição. Falou da necessidade da Prefeitura de reforçar ainda mais essa política. O próximo orador a ocupar a tribuna, o vereador Rodrigo Coutinho, veio destacar o projeto de lei número 119, de autoria do vereador Alcides Teixeira, Heriberto Rafael e Rinaldo Júnior, que trata da sustentabilidade. Defendeu a aprovação do mesmo e repercutiu o mutirão do movimento Pro Capibaribe no último sábado, 11 de maio de 2019, na Rua da Aurora. Foi aparteado pelo vereador Alcides Teixeira Neto, que disse que sua preocupação é trazer cada vez mais rápido as matérias para serem votadas. Rinaldo Júnior disse que ter acompanhado a situação e falou da necessidade do projeto ser votado. Gorete Queiroz, que apoia a campanha Plástico Zero, mencionou o trabalho realizado em Fernando Noronha e disse que lixo não se joga fora, se recicla. Convidou a todos para a audiência pública para discutir essa situação. Aline Mariano, que disse que esse projeto já é lei em muitas cidades, falou sobre a importância das políticas ambientais. Informou sobre projetos de sua autoria dentro da temática. Heriberto Rafael, que como coautor do projeto, externou sua preocupação para trazer este debate. Próximo orador a ocupar a tribuna, a vereadora Ana Lúcia, informou que um grupo de professores e coordenadores da rede municipal estão reivindicando a votação de 4 projetos que tramitam nesta casa. São eles números 3, 4, 5 e 7 de 2019. Pediam atenção à proposta de todos os projetos. Fez uso da palavra pela ordem o vereador Almir Fernando, que disse que irá se reunir com o vereador Ayrton Luna e os demais membros da comissão para dar o parecer ao projeto de lei 07/19. Nada mais havendo a tratar, o senhor presidente convocou a casa para se reunir amanhã, em uma reunião ordinária no local de costume e horário regimental. Declarou encerrada a presente reunião, da qual foi lavrada a presente ata, depois de lida aprovada e vacinada por quem tem direito. Lida a ata, senhor presidente. Feita a leitura da ata, coloca a ata em discussão. Encerrar a discussão, votação. Senhores vereadores e vereadoras que concordam, permaneçam como estão. Aprovado. Solicito ao vereador Chico Kiko que faça a leitura do expediente do dia. Projeto de lei ordinário 116/2019, de autoria do vereador Rinaldo Júnior. Projeto de lei ordinário 117/2019,
2019, também do vereador Rinaldo Júnior. Projeto de lei ordinário 118, 2019, de autoria da vereadora Ana Lúcia. Projeto de lei ordinário 119, 2019, de autoria do vereador Heriberto Rafael. Projeto de lei ordinário 120, 2019, de autoria do vereador Samuel Salazar. Feita a leitura, senhor presidente. Feita a leitura do expediente, encerro o expediente inicial e passo a chamada dos senhores vereadores e vereadores inscritos no pequeno expediente. Convido o primeiro vereador inscrito, vereador Aderaldo Pinto. Vossa Excelência tem 5 minutos. Senhor presidente, senhoras vereadoras, vereadores, povo presente, imprensa, o meu cordial boa tarde. Eu subo essa tribuna hoje, senhor presidente, para falar de 2 assuntos. O primeiro é sobre uma grande homenagem que teve ontem lá na Igreja da Torre, Nossa Senhora do Rosário. Quem não conhece essa pessoa de Padre Romeu? Então, ontem foi o aniversário de 90 anos do nosso querido Padre Romeu, que tem 65 anos de ordenação sacerdotal como padre. Está há mais de 45 anos na paróquia Nossa Senhora do Rosário. Só naquela paróquia lá, ele está com quase 45 anos, só na paróquia Nossa Senhora do Rosário. Popularmente conhecida como a Igreja da Torre, sendo o padre mais velho da Arquidiocese de Recife e Olinda, além do mais longevo em uma mesma paróquia. Sua maior obra é a doação em prol dos mais necessitados, dos mais vulneráveis, socialmente falando, sendo a Igreja da Torre preponderante para a formação da antiga comunidade da Vila da Prata, hoje conhecida como a Vila Santa Luzia, no bairro da Torre, no qual o Padre Romeu participou ativamente na sua criação, mostrando o lado dos mais que precisavam, e nunca abandonou a comunidade nas horas que ela mais precisava, como nos 2 últimos incêndios, em tantos os outros momentos, como a criação das mais de 30 pastorais que servem a comunidade semanalmente. Só para se ter uma noção do seu legado, são mais de 90 mil batizados na Igreja Católica, cerca de 10 mil casamentos, entre muitas outras ações evangelizadoras. Dito toda a importância do Monsenhor Romeu da Fonte, essa homenagem, através do voto de aplauso, a quem eu fiz aqui um requerimento, está aí o requerimento, essa homenagem, através do voto de aplauso, a quem fez muito por toda aquela localidade da Torre e das comunidades próximas, como o Sítio do Cardoso, a Vila Santa Luzia e a Mangueira da Torre. Então, hoje eu subo essa tribuna, conforme estou aqui, para homenagear essa lenda, essa pessoa santíssima que é o nosso Monsenhor Romeu, mais conhecido como Padre Romeu. E o outro assunto que eu subo aqui, Sua Excelência, senhor presidente, eu fiz um requerimento aqui em fevereiro, o projeto de circulação e tráfego de veículos na rua Gomes Taborda, no bairro do Prado, mais conhecida como a Rua da Lama. Na época, os moradores e comerciantes nos pediram bastante por essa mudança e nós fomos até o órgão municipal para levar o pleito pela volta da possibilidade de estacionamento na via, ou pelo menos um dos lados, visto que o forte comércio da área tinha sido prejudicado fortemente. Pois bem, conseguimos a implementação do estacionamento em um dos lados. A CTTU refez a sinalização horizontal e vertical, só que ficou faltando a pintura dos meus fios. O que é que acontece com isso? Recentemente, estava na Rua da Lama e fui chamado por vários comerciantes, com vários vídeos e denúncias, que guardas da CTTU estavam passando pela área e multando os veículos. O que é que acontece? A CTTU refez tudo direitinho do lado esquerdo de quem vai para a cidade, só que esqueceu de pintar aquele lado amarelo. E o que é que acontece? As pessoas estavam estacionando, fazendo suas compras naquela área, e a CTTU estava passando e multando. Então, eu fui chamado várias vezes para rever isso aí. Então, eu tive hoje com
com a secretária da CTTU, Tassiana, e ela se prontificou a resolver essa situação. Porque foi feito tudo direitinho, mas esqueceram de pintar o lado amarelo. Então, quando a CTTU passa que tem um carro lá, está multando. Então, eu tive com ela hoje e ela, anteciosamente, disse que ia resolver esse caso o mais rápido possível. Então, essas duas coisas hoje. Primeiro, a homenagem ao nosso querido Padre Romeu, que fez 90 anos, e sobre essa reivindicação aqui da CTTU. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, excelência. Convido o próximo vereador inscrito, vereador Ricardo Cruz. Vossa Excelência tem 5 minutos. Boa tarde, presidente. Boa tarde, senhores e senhoras vereadoras, ao público na galeria, nas galerias, todo o pessoal da imprensa e o pessoal que nos assiste aí na internet. Falar hoje, agradecer, né? Semana retrasada estive aqui reclamando da situação lá no bairro do Pina, onde várias crateras ali nas ruas do nosso bairro, ali de Brasília Teimosa também, e aconteceu uma coisa absurda, foi que um ônibus caiu ali no buraco, e o ônibus não conseguiu nem sair do lugar, ficou ali atolado naquele lugar, e poderia aquele ônibus ter subido a calçada, provocado até um óbito ali naquele local. Também dizer que tem muitos comércios na localidade, poderiam também invadir um local daquele e matar alguma pessoa. Mas, graças a Deus, não aconteceu isso. Mas é um caso assim, lutarmos para que não aconteça mais. Inclusive, nós tivemos aqui a semana retrasada, quando aconteceu esse episódio, e falamos bastante sobre essa situação, e a Compesa, graças a Deus, naquela hora ali, eu fiz um repúdio à Compesa, né? Um voto de repúdio à Compesa por conta daquela situação, que não é uma coisa pontual, é em vários locais do nosso bairro. E no outro dia, a Compesa já estava lá fazendo o trabalho. Então, agora eu quero agradecer a Compesa. Na hora de criticar, nós vamos criticar, e na hora de agradecer, nós vamos agradecer pelo serviço prestado. E a Compesa foi lá, e a Compesa está há 2 semanas, aproximadamente, em torno de 10 a 12 dias, lá no bairro, fazendo aquelas obras de manutenção em todos os buracos da rua, especialmente da Rua Arabaiana, que é a rua principal de Brasília Teimosa, por onde circula todo o tráfego maior, tráfego de caminhão, de ônibus local. Então, quero agradecer a Compesa por ter olhado com carinho para o nosso bairro, e já estava passando até do limite, haja visto a situação que aconteceu com aquele ônibus. Então, quero agradecer, pontuar isso e dizer para o pessoal do nosso bairro que nós estamos alerta, vigilantes, lutando por cada vez melhorar toda a parte da estrutura do nosso bairro, seja na parte de esgoto, na parte de saneamento, que nós temos falado junto com a Prefeitura. Estaremos lá também com a Prefeitura semana que vem, se Deus quiser, para estar vendo também essas situações da parte de esgotamento, da parte de infraestrutura do bairro, parte de iluminação também, e as demais partes em relação a a situação do nosso bairro, questão de segurança também. E eu queria falar hoje sobre uma situação que eu vi na internet agora há pouco, uma coisa que é absurda, né, que eu vou falar agora do maus-trato aos animais. Então, hoje, circula na internet a imagem que mostra, né, um casal carregando uma cachorrinha idosa em um carrinho de mão, e eles jogam esse animal no lixo. Eles descartam o animal como se fosse um lixo, um entulho, ali naquele local, dentro do lixo, no lixeiro lá. Então o animal ficou ali, era uma cachorra grande, parecendo uma Rottweiler, e ele ficou ali no sol, no sofrimento, até que algumas pessoas chegaram e tentaram socorrer. Aliás, conseguiram até socorrer, mas a cachorrinha, infelizmente, ela veio a óbito. Então isso aqui é uma coisa absurda que a gente tenta ver nas ruas da nossa cidade. Nós não aceitamos mais isso. A pena prevista em lei, hoje, né, a lei de crimes ambientais, ela foi alterada no Senado Federal, mas ainda não passou na Câmara de Vereadores, Câmara de Deputados, ainda não passou na Câmara de Deputados, e estamos aguardando que essa lei seja mais severa. Mesmo ela passando lá no Senado Federal, ainda não é uma lei tão severa. Ela ampliou o regime de detenção, que era de 3 meses a 1 ano, para 1 ano a 4 anos. Isso aí, então, ainda não resolve a situação
da causa animal, nós não podemos baixar a cabeça. Inclusive, naquela votação lá no Senado, a PLS 470 do senador Randolfo Rodrigues, nós tivemos lá no dia da votação, foi muito festejada por vários ativistas da causa animal, que ali também estiveram comigo, e a senadora, que foi a relatora, foi a Simone Tebet, e também o senador que também deu grande força naquele dia ali foi o Otto Alencar, esteve conosco ali também. Mas eu quero dizer que isso ainda é muito pouco, o avanço em relação à causa animal, o maus-trato, a penalização dos criminosos ainda é muito aquém das expectativas de todo o público ativista da causa animal, dos protetores dos animais. Nós não podemos aceitar e baixar a guarda. Vamos cada vez mais estar nessa tribuna e onde for, cobrando para que as leis sejam mais severas, para que os animais as pessoas tenham mais respeito com o animal que é a vida. Muito obrigado, presidente. Deus abençoe. Obrigado, Excelência. Convido a vereadora Michele Collins. Vossa Excelência tem 5 minutos. Boa tarde, senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, todos os presentes. Eu ocupo a tribuna dessa casa na tarde de hoje para repercutir que na semana passada nós tivemos na cidade do Recife a Semana Municipal de Apoio e Conscientização sobre o Parto Humanizado. Nós vemos hoje um grande número de mulheres que têm o desejo de ter seu filho por parto normal e elas não encontram muitas vezes apoio na rede pública de saúde. Elas não conseguem ter o parto. Muitas vezes já é uma condição que esse parto seja cesariana. E é um desejo de muitas mulheres. Então, hoje nós temos as doulas, que são as mulheres que ajudam as outras mulheres a fazer seu parto dentro dos hospitais. E é muito caro o serviço da doula, porque é um serviço particular. Muitas mulheres não têm condições de contratar. E muitas vezes o serviço público ele não oferece essa condição. Sabemos que no Hospital da Mulher já acontece esse tipo de parto humanizado, que é muito importante, porém, ainda é muito pouco. O parto normal, ele proporciona para a mulher vários apoios para a sua vida, porque, por exemplo, a mulher que tem um parto cesariana, ela precisa ficar mais tempo de repouso, sem fazer suas atividades, sem até cuidar melhor da criança. E fora a questão do seu organismo, porque não deixa de ser uma cirurgia de grande porte. Então, nós, pensando nas mulheres de Recife, fizemos essa semana para debater esse tema, para trazer consciência a esse tema sobre o parto humanizado. É uma lei de nossa autoria, de 2017. Quero agradecer mais uma vez a sensibilidade do prefeito Geraldo Júlio por entender a necessidade de olhar para essas mulheres. É a lei 18.402 de 2017 e tem o objetivo de apoiar e estimular a prática do parto humanizado na cidade do Recife. A mulher possui autonomia para escolher como que ela vai ter o bebê, permite à mulher ter o controle sobre qual a posição em que ela se sente mais confortável de ter o bebê, de que ter o bebê na piscina ou na cama, e todos os outros detalhes da evolução do seu parto, como o tipo de anestesia e a presença de familiares também no contexto, no momento em que ela está dando à luz. É um momento muito difícil, um momento muito delicado, um momento muito bonito para toda mulher, mas que exige toda a estrutura necessária, inclusive do apoio da família. Nós já fizemos aqui, apresentamos uma lei municipal também, que cria no Recife a disposição dos familiares de poderem participar do parto. Já é uma lei federal, porém essa lei não era de ampla divulgação e hoje todas as maternidades de Recife, elas já têm que ter explícito autorização e de forma clara as pessoas saberem que a mulher, ela pode ter a presença dos familiares no momento de estar tendo seu filho. A mulher que atua na assistência e na orientação às mães, esse trabalho é feito pelas doulas, durante e pós o pós-parto. A equipe envolvida nesse processo atua para assegurar um ambiente acolhedor, tranquilo para a mãe. Então, eu volto a dizer, tem gente que diz assim, isso aí é frescura, né? A mulher pode ter o filho de qualquer jeito.
Só quem tem um filho é que sabe, né, tudo aquilo que envolve a mulher. E só quem é mulher que sabe. Eu peço até desculpa aqui aos meus queridos companheiros, colegas, né, dessa casa, aos vereadores, mas dizer que vocês podem ser muito sensíveis, mas, na verdade, só é mesmo a mulher que foi dada esse dom, né, vereadora Ana Lúcia, de saber o que é ter um filho, de saber o que é ter um parto, né, a dor do parto. Então, isso daí, as mulheres que já pariram, as mulheres que vão parir, que sabem a importância, e são detalhes. E é por isso que eu agradeço pela oportunidade de estar aqui nessa casa como mulher, porque talvez, não que os homens não estejam a sensibilidade necessária, mas talvez se não tivesse mulheres aqui no espaço de poder, não seria pensado nesse tema, não seria debatido nesse tema, que é um tema tão peculiar das mulheres. Então, daí também a importância de nós, mulheres, estarmos aqui para defender essas questões tão peculiares e tão importantes. Então, o que a gente pede é que a gestão municipal possa cada vez mais oferecer condições para que essas mulheres possam ter o seu parto humanizado nos hospitais públicos de Recife, que possa haver sensibilização das equipes, dos médicos, para que cada vez mais aumente o número de partos humanizados na cidade do Recife. Vereador Ivan Moraes, vamos embora. Deus abençoe e boa tarde, é o que eu tinha a dizer. Obrigado, Excelência. Convido a vereadora Gorete Queiroz. Vossa Excelência tem 5 minutos. Tem João da Costa. É o quinto. Boa tarde, senhor presidente, senhores e senhoras vereadores, amigos da imprensa, público aqui presente na casa do José Mariano, público que nos acompanha pelas redes sociais e pela internet. Senhores, eu fui ontem surpreendida. Depois de 10 anos de ativismo na causa animal, eu achei que nunca mais eu iria ser surpreendida por nenhum caso de maus tratos aos animais. Mas sempre me surpreendo, recebendo um vídeo gravado numa rua do município de Jaboatão dos Guararapes, onde mostra claramente um casal levando um animal, possivelmente doente, num carrinho de mão, e joga esse animal sem nenhum tipo de cuidado, num matagal, num lixo, como se fosse simplesmente alguma coisa descartável que não se precisa mais. Eu, como ativista da causa animal, não como vereadora da cidade do Recife, eu estou acompanhando de perto esse caso. Porque, como eu sempre disse aqui aos senhores, aquele que faz um maus tratos a um animal, que tem a capacidade de jogar um animal no lixo, ele provavelmente é um agressor dentro da sua casa, junto com a sua família, junto com aqueles mais vulneráveis da sociedade. Estivemos hoje no Depoma, com a delegada, a doutora Elizabeth, fizemos, juntamente com o protetor Brito, que fugiu agora o primeiro, Douglas Brito, que fez o boletim de ocorrência. E, para os senhores terem ideia da repercussão desse caso nas redes sociais, eu passei pelo menos uns 30, 40 minutos numa entrevista ao vivo no programa de Hugo Esteves na TV Clube. Tanto que esse caso repercutiu. Além de ter dado também entrevista em outras emissoras e outros programas de repercussão e na área policial aqui da nossa cidade. As imagens são impressionantes. Eu acho que como sou acostumada, achava que sou acostumada a ver casos de maus tratos, não consegui ver o vídeo até o fim. Eu não consegui assistir o vídeo até o fim. Aquilo me abalou emocionalmente, que eu passei a noite sem conseguir dormir, esperando das 8 horas da manhã para eu estar na frente da delegacia, para a gente pegar esses elementos, senhores vereadores, porque eles aparecem nos vídeos de forma clara. Um casal, de forma clara, que aparece nos vídeos, inclusive já tiramos fotos, e essas imagens estão circulando pelas redes sociais. Com certeza, a polícia terá toda facilidade de encontrá-los.
e que eles respondam por esse brutal crime. Vocês imaginam ter um animal que era um Rottweiler, parece-me que já idosa, segundo relatos de moradores, cega de um olho, foi levada a um veterinário para ser eutanasiada. O veterinário se negou a eutanasiar o animal, provavelmente porque ele não estava em fase terminal. Bastaria um tratamento naquele animal para que ele, pelo menos, tivesse um final de vida digno. E esse animal é largado, feito qualquer coisa dentro do lixão. Nós temos que entender, senhores, como eu sempre digo aqui nessa tribuna, quem faz isso com o animal faz com a criança, faz com o idoso, faz com os mais vulneráveis da sociedade. Nós temos as leis que defendem os animais. O colega Ricardo Cruz colocou algumas situações, inclusive da alteração da legislação pelo Senado, o que não adianta absolutamente nada. Mudar de 3 meses a 1 ano para 2 anos de detenção não muda absolutamente nada. O criminoso continua trocando a penalidade por cesta básica ou pena alternativa. Nós temos que mudar para 4 anos para poder haver detenção e, inclusive, prisão em flagrante. É essa a nossa luta. E vamos continuar lutando sempre. Porque a defesa animal, como eu disse, não tem fronteira. Recife, Jaboatão, Olinda, seja lá onde for, do estado de Pernambuco, que tiver um animal precisando de ajuda, estaremos lá gritando e falando por eles. Obrigada. Obrigado, Excelência. Convido o último vereador inscrito, o vereador João da Costa. Vossa Excelência tem 5 minutos. Tá. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, senhores e senhoras vereadores, público que nos acompanha pela internet, pessoal que está aqui nas galerias acompanhando o trabalho aqui da Câmara. Hoje, senhor presidente, venho aqui para repercutir o intenso debate que está acontecendo no Brasil inteiro sobre o corte orçamentário de 30% nas universidades e nos institutos federais de educação. A educação sempre foi um caminho estratégico para qualquer país buscar o seu desenvolvimento, buscar superar desigualdades, buscar superar a pobreza. E por ser uma política pública estratégica, é que esse debate está se intensificando. Eu vi aqui hoje que o nobre vereador André Regis, que prioriza aqui nessa casa o debate pela qualidade da educação, apresentou 2 requerimentos. Um parabenizando a CAPES pelos seus 40 anos e outro de aplauso à produção científica da Universidade Federal de Pernambuco, que é a 8ª no Brasil em produção científica. E nós temos nos deparado com um ataque público às universidades brasileiras, um ataque ao ensino da sociologia e da filosofia, uma ameaça ao funcionamento das pesquisas nas universidades, com a paralisação do pagamento das bolsas de mestrado e doutorado, a possibilidade da CAPES suspender até 200 mil bolsas ainda este ano, e temos assistido à mobilização dos reitores, do Colégio de Aplicação e do Instituto Federal, que são sediados aqui na Universidade Rural, quando ontem se reuniram com a bancada federal em busca de recursos para que as atividades das universidades não sofram paralisação. É por isso que no Brasil inteiro, amanhã nós vamos ter uma grande mobilização em defesa da educação pública, da garantia dos avanços conquistados na educação durante o governo Lula, que criou 18 universidades, que criou mais de 300 institutos federais, que contratou professores e incentivou a pesquisa no Brasil. Tudo isso está sob ameaça, vereadores. E é por isso que amanhã a sociedade vai se mobilizar. Aqui em Recife, o ato, começará aqui em frente ao ginásio pernambucano a partir das 15 horas. E não é um ato que tenha lado político,
é um ato em defesa da educação pública. Como eu sei que aqui nessa Câmara a gente tem vários vereadores e vereadoras que têm na defesa da educação de qualidade, numa educação pública de qualidade, a sua principal atividade é que eu os convido para amanhã estar junto dos estudantes, dos professores e daqueles que vão estar mobilizados para participar desse grande ato em defesa da educação pública brasileira. Muito nos preocupa que, a partir do início do governo de cortar 30% das verbas das universidades, as ações das universidades particulares tenham subido na Bolsa de São Paulo. Isso é uma tendência de que o ensino privado vai ter prioridade em detrimento do ensino público como produção de conhecimento no Brasil. Então é importante que a gente faça essa mobilização. Aqui eu queria convidar todos que estão nos assistindo, quem é estudante, quem é professor, quem está preocupado com a educação. Aqui tem muitos vereadores como eu, que veio do interior em busca de um espaço na universidade pública, como possibilidade de crescimento pessoal, profissional e de romper a pobreza. É por isso que esse espaço deve ser preservado e só pode ser preservado com mobilização e com luta. Então, quero convidar os vereadores e vereadoras e todos aqueles que nos assistem, amanhã, a partir das 3 horas da tarde, aqui em frente ao ginásio do Pernambucano, cerrar fileiras em defesa da Universidade Federal, da Universidade Rural, do Instituto Federal, do Colégio de Aplicação da Educação Pública Brasileira. É isso, senhor presidente. Obrigado, excelência. Nesse momento encerro o pequeno expediente e solicito ao vereador Chico Kiko que faça o registro das presenças dos senhores vereadores e vereadoras no plenário. No painel, excelência, 29 vereadores presentes, 4 ausentes e 6 justificados, excelência. Tendo quórum suficiente. Obrigado, excelência. Nesse momento passo ao prolongamento do expediente. Solicito ao vereador Romerinho Jatobá que faça a leitura do prolongamento do expediente. Discussão única dos requerimentos número 2.473, 2.484, 2.485, 2.486, 2.526, 2.527, todos de 2019, todos de autoria do vereador André Regis. Coloco todos em discussão. Encerrada a discussão, votação. Senhores vereadores e vereadoras que concordam, permaneçam como estão. Aprovado. Discussão única do requerimento 2.483/2019, de autoria do vereador Ivan Moraes. Coloco em discussão. Encerrada a discussão, votação. Senhores vereadores e vereadoras que concordam, permaneçam como estão. Aprovado. Discussão única do requerimento 2.504/2019, de autoria do vereador Gilberto Alves. Coloco em discussão. Encerrada a discussão, votação. Senhores vereadores e vereadoras que concordam, permaneçam como estão. Aprovado. Discussão única do requerimento 2.534/2019, de autoria do vereador Benjamin da Saúde. Coloca em discussão. Encerrar a discussão, votação. Os senhores vereadores e vereadoras que concordam, permaneçam como estão. Aprovado. Discussão única do requerimento 2.600/2019, de autoria do vereador Eduardo Marques. Vereador, excelência, eu peço que Vossa Excelência continue a leitura. Vossa Excelência vai fazer esse constrangimento. É uma glória, excelência. Formulando voto de aplauso ao Esporte Clube do Recife pela passagem do seu dos seus 114 anos. Coloca em discussão. Encerrada a discussão. Senhores vereadores e vereadoras que concordam, permaneçam como estão. Pelo esporte tudo. Aprovado. Discussão única do requerimento 2.594/2019, de autoria do vereador Heriberto Rafael. Senhor presidente, gostaria de discutir. Pois não, excelência. Vossa Excelência tem 10 minutos. Concordo, vereador. Concordo. Presidente, Vossa Excelência, qual é o risco de ser denunciada à Comissão de Ética? A presidenta da Comissão de Ética também torce pelo esporte. Arrumou uma guarida boa, senhor presidente. Boa tarde a todos os presentes, boa tarde, senhor presidente, membros da mesa, demais vereadores e vereadoras, imprensa que acompanha a sessão,
os presentes nas galerias e os que assistem pela TV Câmara. Vem à tribuna, amigos, repercutir o corte nas bolsas que ajudam a financiar a pesquisa no sistema de pós-graduação do nosso país. O presidente Jair Bolsonaro anunciou o corte de 3.474 bolsas, vereador Antônio Luiz Neto, de pesquisa na semana passada. Isso afeta diretamente a coordenação de aperfeiçoamento de pessoa de nível superior, a CAPES, que nos últimos anos se transformou na agência federal mais importante no apoio à formação de recursos humanos do nosso país. É a agência que sustenta a pós-graduação no nosso país. E vale destacar que é a pós-graduação que sustenta a pesquisa no Brasil. Hoje, a maioria da produção científica do nosso país é ligada diretamente aos programas de pós-graduação. Ao anunciar uma economia, entre aspas, vereadores, de 50 milhões com as bolsas, fica claro que o governo federal considera a pesquisa no país um gasto e não um investimento. Vereador Jairo Brito. Uma visão limitada, infelizmente, uma visão muito limitada. Ao afirmar que essas bolsas eram bolsas ociosas, é uma verdadeira constatação de que não entendiam, não tinham conhecimento de como funciona a pesquisa. Isso porque, vereador Jairo Brito, Vossa Excelência, que é professor do IFPE, sabe que entre o término de uma bolsa, de um programa de uma bolsa com um aluno e a contratação de um novo aluno, há um trâmite, há uma burocracia de entrega de documentos, há o trâmite da seleção, e foi considerado nesse período essas bolsas ociosas. Isso não é ociosidade, vereador André Regis. Segundo a Associação Nacional dos Pós-Graduandos do Brasil, o Brasil tem hoje 300 mil graduandos. Mais da metade deles não recebe auxílio para desenvolver a pesquisa. Ou seja, antes mesmo do corte, a situação já era caótica. E agora a gente vai ter uma situação pior ainda. Muitas das bolsas bloqueadas na semana passada, vereadores, já tinham estudantes designados para receberem essas bolsas. Segundo as próprias universidades, elas já relataram isso e para terem sua pesquisa financiada pela CAPES, e agora não terão mais como manter esse aluno no programa de pós-graduação. Para se ter uma ideia da realidade da pesquisa no Brasil, permitam-me contar um relato de um pesquisador dado ao site da revista Exame no dia 11 de maio. Valdemir Ferreira Júnior, de São Paulo, é estudante do programa de Psiquiatria e Psicologia Médica da Unifesp, onde participa de um grupo de estudo que estuda a prevenção do uso de drogas com os adolescentes. Faz parte da pesquisa dele visitar mais de 30 escolas, ouvindo cerca de 3.800 alunos, o que demanda uma dedicação exclusiva. Fora ir ao campo, uma pesquisa demanda atividades como planejamento, entrega de relatórios, a escrita de artigos científicos, a escrita da dissertação, confecção de banco de dados, entre tantas outras coisas. No mesmo e-mail em que ele recebeu a notícia de que havia sido contemplado com a bolsa, ele foi informado de que a bolsa havia sido cortada. Ele foi informado que receberia a bolsa no mesmo e-mail e no final do e-mail que a bolsa havia sido cortada. Destacamos ainda que um pesquisador no Brasil não tem direito a 13º salário, férias, licença maternidade. Também é proibido que um aluno que receba a bolsa possa procurar um complemento à sua renda. Ele tem que ter dedicação exclusiva àquilo. O Brasil investe menos de 1% do PIB. Menos de 1% do PIB na área da ciência, de tecnologia e inovação. Em países da Europa, o percentual gira em torno de 3%. Já estávamos atrasados e estamos assassinando o nosso futuro. Estamos assassinando o nosso futuro. Matéria do Jornal do Comércio dessa terça-feira afirma que o dinheiro da Universidade Federal de Pernambuco para pagar as despesas com limpeza, energia e bolsas de monitoria e programas de extensão acaba este mês. Isso é o caos para a pesquisa, para o ensino. Isso é um retrocesso. Mas faço questão de ouvir o vereador Ivan Moraes. Vossa Excelência, eu já estava me coçando ali na minha cadeira, quando o companheiro vereador João da Costa veio trazer esse assunto, né, do desmonte da educação superior no Brasil.
É só que no pequeno expediente nós não podemos ocupar o microfone da parte. Mas aí fico feliz, já tinha visto na ordem do dia o requerimento de Vossa Excelência, e acho que é muito simbólico, é muito importante, talvez a primeira vez nesse governo que nós estamos dando um voto de repúdio a uma ação descabida desse ministério ou desse antiministério. Eu tenho dito algumas vezes aí na tribuna que o presidente organizou com muito cuidado um ministério que tem um ministro para cada direito que se quer acabar. Então, você tem o Ministério da Educação, que quer acabar com a educação, você tem o Ministério do Meio Ambiente, que é contra o meio ambiente, você tem o Ministro das Relações Exteriores, que é contra as relações exteriores, e é muito importante que todas as casas legislativas do Brasil comecem a aprovar esses repúdios. É importante que as pessoas que foram eleitas para representar a população em todas as suas instâncias possam também se posicionar. Não dá mais para ficar em cima do muro, o muro é fininho. Quem ficar em cima do muro vai cair. Então é fundamental o voto de repúdio de Vossa Excelência. Precisamos fazer disso uma norma. Precisamos repudiar sempre toda e qualquer medida descabida que vise a destruir a nossa educação, seja superior, seja básica, porque aí também tem outra mentira, Vossa Excelência. Você deve ter ouvido alguém dizer que vamos tirar o dinheiro da educação superior, mas vamos botar na educação básica. Cortaram da educação básica também. Eu também, como Vossa Excelência, fui bolsista quando fiz meu mestrado na Universidade Federal de Pernambuco, e o ensino superior, em todas as suas áreas, as áreas de humanas, as áreas de exatas, as áreas de saúde, as áreas das ciências da natureza, em todas as suas áreas, é fundamental para a construção do conhecimento nacional. Se não fosse a filosofia, Bill Gates não tinha inventado o computador pessoal. Se não fosse a sociologia, a gente não teria caminhado na construção de coisas que hoje, politicamente, são dadas como se tivessem sempre existido. Então, se a gente não estuda, se a gente não se debruça, se a gente não dá oportunidade para que a academia nos forneça esses insumos, a gente não vai para canto nenhum. Estou com Vossa Excelência, vamos votar e vamos repudiar, sempre que for necessário, esse governo que é contra o povo. Muito obrigado. Incorporo na íntegra a parte de Vossa Excelência e escuto o vereador Jairo Brito. Vereador Heriberto Rafael, essa falta de respeito com a educação do governo federal, ele vem acontecendo desde o governo Temer, após aquele golpe, quando se limitou, através da PEC, depois votada no Congresso, os investimentos com a educação. Em seguida, veio, com a eleição do governo de Jair Bolsonaro, as coisas pioraram ainda mais. Para vocês terem uma ideia, foi cortado todas as gratificações dos coordenadores de curso. Então, turismo não tem mais coordenador, mecânica não tem mais coordenador. Como é isso? Acabaram com projetos importantes, programas importantes da educação, como Brasil Sem Fronteiras, e tantos outros que estão sendo cortados. Que time é esse? Bem colocado aqui pelo vereador Ivan Moraes, de ministros, que até foi elogiado esse time de ministro aí, do governo Jair Bolsonaro. Que time é esse? Para que veio? Cadê as políticas de desemprego? Cadê as políticas de educação? As políticas públicas? Vou concluir, presidente. Então, vereador Heriberto, até entrando no seu tempo, isso mostra o erro que foi cometido na eleição do presidente, que foi legítimo nas urnas, mas foi cometido um erro muito grande. Muito obrigado.
Incorporo na íntegra a sua parte e escuto o vereador André Regis. Bem, vereador Heriberto Rafael, conforme foi lembrado aí pelo vereador João da Costa, tem um requerimento de minha autoria hoje, parabenizando a CAPES, um programa da CAPES com a UFPE pelos seus 40 anos. Eu fui bolsista do governo brasileiro. Eu fui bolsista do CNPq, no mestrado. Concorri e ganhei uma bolsa da CAPES, então Vossa Excelência está falando da CAPES, para doutoramento pleno no exterior, que é a preço de 1998, era algo em torno de $200 mil. Ou seja, houve um investimento do Estado brasileiro na minha formação. Entrei na vida acadêmica e sou professor da Universidade Federal de Pernambuco, como pesquisador, como orientador. Então, como professor, eu acredito que a ciência ela é o que coloca um país para frente do futuro. Aqui a nossa luta toda tem sido pela educação de qualidade. E o discurso que eu adoto e a prática que eu adoto é de que o futuro do Brasil está condicionado à primeira infância. A primeira infância é o que vai mudar a face desse país. Lamentavelmente, como nós não temos, vereador Francisco Kiko, uma educação de qualidade na educação básica, na educação fundamental, no ensino médio, a nossa universidade, ela também sofre. O que me chama a atenção a essa discussão, já que eu, inclusive, não tenho procuração do governo Bolsonaro para fazer a sua defesa, todo mundo sabe aqui que o candidato que eu apoiei, o candidato do meu partido foi Geraldo Alckmin. O que me chama a atenção é que aqueles que vieram aqui anteriormente criticar este mesmo corte, estavam aqui, alguns estavam aqui, em 2015, quando o meu amigo, o ministro Nelson Barbosa, que estudou comigo em Nova York, era ministro do Planejamento do governo Dilma e cortou 9 bilhões de reais também do ensino superior. Então, não é uma prática exclusiva deste governo. Governos anteriores também procederam a cortes na educação. Então, é preciso que as coisas sejam colocadas da forma clara para que não haja simplesmente a partidarização, porque essa partidarização simplesmente agora para acusar este governo, que está perdido na educação, este é fato, ninguém precisa ser especialista para saber que o governo está perdido. Afinal de contas, já é o segundo ministro e nós, de fato, não sabemos o que é que ele quer. Mas lembro aqui que ministro de Dilma Rousseff foi Aloysio Mercadante, desastre total. Renato Janine Ribeiro, desastre total. O Fernando Haddad ampliou, como foi colocado aí, essa rede de universidades públicas, eu sou servidor público federal de universidade pública, para concluir, presidente. Criou uma rede extremamente cara. Agora, a pergunta que eu faço é o seguinte: este ano, nós gastamos praticamente 13% com a educação global, no que se refere, para concluir, senhor presidente, ao gastos com a Previdência. Se não houver a reforma da Previdência, esse sistema vai entrar em colapso de qualquer jeito. Então, é preciso que haja o devido compromisso com as reformas. E essa educação pública que nós temos é uma vergonha, do primário ao secundário, ao fundamental, ao superior, ou utilizando qualquer parâmetro internacional. Então, esse debate precisa ser um debate sério, comprometido com o futuro do Brasil, e não simplesmente aqui uma crítica a este governo que está, de fato, perdido no que se refere à educação. E, presidente, desculpe pelo excesso do tempo. Vereador, sinto não poder incorporar a parte de Vossa Excelência, pois discordo em algumas partes do mesmo. Queria dizer, vereador, que o que eu venho a dizer aqui é que não estava a mil maravilhas, como até já falei. Falei há pouco tempo atrás, não estava a mil maravilhas, já estava péssimo.
nós temos 300 mil estudantes graduandos, e a gente tinha um pequeno percentual deles que tinha bolsa para fazer extensão, projeto de extensão, projeto de pesquisa. E agora, um investimento que em 2010, quando existia um ministério específico que era de 10 bilhões, muito pouco, passará agora em 2019 a ser de 1,4 bilhão. Saímos de 10 para 1,4. Então, esse voto de repúdio é uma reação desta Casa contra a atitude do governo federal. E torcemos para que a educação e a pesquisa no país passe a ser vista como uma prioridade, refletindo diretamente em vários investimentos e não em cortes. Quero dizer, vereador, que o resultado dessa redução de investimentos faz com que o país perca capacidade de produção e amplia cada vez mais a exportação de produtos estratégicos. Ou seja, nós, além de perdermos na nossa produção, também perdemos a nossa formação, os alunos que estão indo embora. Ele não tem como estudar aqui, não tem como desenvolver pesquisa aqui, o nosso material humano vai embora. E nós estamos perdendo, e o Brasil demorará muito, mas muito tempo para recuperar isso. Queria dizer que pesquisa e educação é investimento e não gasto. Muito obrigado, senhor presidente. Vossa Excelência, continua em discussão. Encerrada a discussão, votação. Senhores vereadores e vereadoras que concordam, permaneçam como estão. Aprovado. Encerrado o prolongamento do expediente, nesse momento passa a ordem do dia. Solicito ao vereador Romerinho que faça a leitura. Discussão única de requerimentos 2.461, 2.462, 2.463, 2.464, 2.465, 2.466 e 2.467 de 2019, todos de autoria da vereadora Aimee Carvalho. Coloco todos em discussão. Encerrada a discussão, votação. Senhores vereadores e vereadoras que concordam, permaneçam como estão. Aprovados. Discussão única de requerimentos 2.468, 2.469 e 2.470, 2019, todos de autoria do vereador Heriberto Rafael. Coloco todos em discussão. Encerrada a discussão, votação. Senhores vereadores e vereadoras que concordam, permaneçam como estão. Aprovados. Discussão única do requerimento 2.471, 2019, de autoria do vereador Ayrton Luna. Coloco em discussão. Encerrada a discussão, votação. Senhores vereadores e vereadoras que concordam, permaneçam como estão. Aprovados. Discussão única dos requerimentos 2.472, 2.474, 2.475, 2.476, 2.477, 2.478, 2.479, 2.495, 2.500, 2.516, 2.517, 2.418, 2.519, 2.520, 2.521, 2.522, 2.523, 2.524 e 2.524, 2019, todos de autoria do vereador André Regis. Coloco todos em discussão. Encerrada a discussão, votação. Senhores vereadores e vereadoras que concordam, permaneçam como estão. Aprovados. Discussão única de requerimentos 2.480, 2.481, 2.493, 2.494, 2.496, 2.497, 2019, todos de autoria do vereador Samuel Salazar. Coloco todos em discussão. Encerrada a discussão, votação. Senhores vereadores e vereadoras que concordam, permaneçam como estão. Aprovados. Discussão única do requerimento 2.482, 2019, de autoria do vereador Renato Antunes. Coloco em discussão. Encerrada a discussão, votação. Senhores vereadores e vereadoras que concordam, permaneçam como estão. Aprovados. Discussão única dos requerimentos 2.488, 2.489, 2.490, 2.491, 2019, todos de autoria do vereador Hélio da Guabiraba. Coloco todos em discussão. Encerrada a discussão, votação. Senhores vereadores e vereadoras que concordam, permaneçam como estão. Aprovados. Discussão única do requerimento 2.492, 2019, de autoria do vereador Fred Ferreira. Coloco em discussão. Encerrada a discussão, votação. Senhores vereadores e vereadoras que concordam, permaneçam como estão. Aprovado. Discussão única do requerimento 2.498, 2019, de autoria do vereador Júnior Bocão. Coloco em discussão. Encerrada a discussão, votação. Senhores vereadores e vereadoras que concordam, permaneçam como estão. Aprovado. Discussão única do requerimento 2.499, de 2019, de autoria do vereador Almir Fernando. Coloco em discussão.
Encerrada a discussão, votação. Senhores vereadores e vereadoras que concordam, permaneçam como estão. Aprovado. Discussão única do requerimento 2501-2019, de autoria do vereador Carlos Gueiros. Coloco em discussão. Encerrada a discussão, votação. Senhores vereadores e vereadoras que concordam, permaneçam como estão. Aprovado. Discussão única do requerimento 2502 e 2503-2019, de autoria do vereador Benjamin da Saúde. Coloco todos em discussão. Encerrada a discussão, votação. Senhores vereadores e vereadoras que concordam, permaneçam como estão. Aprovados. Discussão única do requerimento 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, todos de 2019, todos de autoria do vereador Gilberto Alves. Coloco todos em discussão. Encerrada a discussão, votação. Senhores vereadores e vereadoras que concordam, permaneçam como estão. Aprovados. Discussão única do requerimento 2525, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2535, 2536, 2538, 2019, todos de autoria da vereadora Natália de Menudo. Coloco todos em discussão. Encerrada a discussão, votação. Senhores vereadores e vereadoras que concordam, permaneçam como estão. Aprovados. Discussão única do requerimento 2539-2019, de autoria do vereador André Regis. Coloco em discussão. Encerrada a discussão, votação. Senhores vereadores e vereadoras que concordam, permaneçam como estão. Aprovado. Discussão única dos requerimentos 2540, 2541, 2542, todos de 2019, todos de autoria do vereador Hélio Guabiraba. Coloco todos em discussão. Encerrada a discussão, votação. Senhores vereadores e vereadoras que concordam, permaneçam como estão. Aprovados. Discussão única dos requerimentos 2543, 2019, de autoria do vereador João da Costa. Coloco em discussão. Encerrada a discussão, votação. Senhores vereadores e vereadoras que concordam, permaneçam como estão. Aprovado. Discussão única do requerimento 2601-2019, de autoria da Comissão Executiva. Coloco em discussão. Encerrada a discussão, votação. Senhores vereadores e vereadoras que concordam, permaneçam como estão. Aprovado. Segunda discussão dos pareceres número 221 e 178, 2019, da respectiva Comissão Legislação e Justiça, Educação, Cultura, Turismo e Esportes, ambas opinando pela aprovação do projeto de lei número 2, 2019, de autoria do Executivo Municipal. Coloco em segunda discussão. Encerrada a segunda discussão, votação. Senhores vereadores e vereadoras que concordam, permaneçam como estão. Aprovado em segunda discussão. Segunda discussão dos pareceres número 246, 2019 e 505, 2018, das respectivas Comissões de Legislação e Justiça e de Educação, Cultura, Turismo e Esportes, ambas opinando pela aprovação do projeto de lei número 158, 2018, de autoria do vereador Reinaldo Júnior. Coloco em segunda discussão. Encerrada a segunda discussão, votação. Senhores vereadores e vereadoras que concordam, permaneçam como estão. Aprovado em segunda discussão. Segunda discussão dos pareceres número 223, 212 e 198, todos de 2019, das respectivas Comissões de Legislação e Justiça, Educação, Cultura, Turismo e Esportes e Defesa dos Direitos da Mulher, todas opinando pela aprovação do projeto de lei número 59, 2019, de autoria do vereador Marco de Bria. Coloco em segunda discussão. Encerrada a segunda discussão, votação. Os senhores vereadores e vereadoras que concordam, permaneçam como estão. Aprovado em segunda discussão. Primeira discussão, maioria absoluta, do projeto de lei número 111, 2019, de autoria da Comissão Executiva. Coloco em primeira discussão. Em primeira discussão. Senhor presidente, que gostaria de pedir para retirar da pauta, já que a vereadora, a autora não está presente. Qual que a senhora pede? Não há mais vetos não, hoje não. Foram retirados de pauta, excelência. Ok, senhor presidente, obrigada. Pois não. Primeira discussão. Encerrada a primeira discussão, senhores vereadores e vereadoras, trata-se de matéria de maioria absoluta, solicita a vossas excelências que registrem seus votos no painel. Senhores vereadores e vereadoras, aproveito esse momento para avisar que logo após o término da ordem do dia, encerraremos essa presente reunião e que convocaremos uma extraordinária imediatamente.
Vereador André Regis. Vereador Júnior Bocão. Vereador Ivan Moraes, como vota Vossa Excelência. Vereadora Michele Collins. Está aprovado, né? Está aprovado. Já foi, viu? Posso encerrar, né? Não tem mais não, pode. Tem mais ninguém encerrado? Encerrada a votação, solicito ao vereador Romerinho que anuncie o resultado da votação. Painel registra 23 votos sim, nenhum voto não, nenhuma abstenção, presidente. Aprovado em primeira discussão. Primeira discussão do parecer número 464/2018 da Comissão de Educação, Cultura, Turismo e Esportes, opinando pela aprovação do projeto de lei número 170/2018, de autoria do vereador Rinaldo Júnior. Em primeira discussão, encerrada a primeira discussão, votação, senhores vereadores e vereadoras que concordam, permaneçam como estão. Aprovado. Presidente, pela ordem, eu Pois queria, não, no momento propício, pedir a dispensa de prazo do projeto 117 de 2019, de nossa autoria. Na reunião extraordinária faremos, Excelência. Nesse momento, encerrada a ordem do dia e encerra a presente reunião, convocando imediatamente a reunião extraordinária em alguns minutos. Está encerrada a reunião. Qual é o número, Paulo? Solicito aos senhores vereadores que coloquem as suas presenças. Sob a graça e a proteção do único Deus e Salvador de todos os recifenses, Jesus Cristo, declara aberta a 5ª reunião extraordinária da 17ª legislatura. Convido o vereador Romerinho Jatobá para fazer a leitura da ata da reunião anterior. A ata da 37ª reunião ordinária do primeiro período da terceira sessão legislativa da 17ª legislatura, realizada no dia 14 de maio de 2019, sob a presidência do senhor excelentíssimo vereador Eduardo Marques. Aos 14 dias do mês de maio do ano 2019, às 15 horas, na sala do João Negro Monte Filho, sala das sessões, no andar térreo da Casa José Mariano, situada na rua Princesa Isabel, número 410, no bairro de Boa Vista, nesta cidade do Recife, capital do estado de Pernambuco, reuniu-se a Câmara Municipal do Recife, sob a presidência do vereador Eduardo Marques. Ocuparam a primeira e a segunda secretaria, respectivamente, os vereadores Romerinho Jatobá e o vereador Chico Kiko, contando com a presença dos demais vereadores. Havendo número legal, o senhor presidente declarou abertos os trabalhos, solicitando ao secretário que procedesse a leitura da ata da reunião anterior, que foi feito. Submetida à apreciação do plenário, ela foi aprovada sem restrição. Dando prosseguimento aos trabalhos, o senhor secretário solicitou que tivesse a leitura do expediente do dia, na qual não constaram as seguintes matérias. Passando para o pequeno expediente, um orador ocupar a tribuna, o vereador Aderaldo Pinto, vereador Rinaldo Júnior, o vereador Ricardo Cruz, o vereador Michele Colles, o vereador Gorete Queiroz e o vereador João da Costa. O senhor presidente determinou o segundo secretário que procedesse essa chamada regimental, a oportunidade que for registrada a presença dos senhores vereadores, membros desse poder. Havendo número legal, o senhor presidente submeteu ao plenário a pauta do prolongamento do expediente, da qual constaram as seguintes matérias: discussão única do requerimento 2473, 2484, 2485, 2486, 2526, 2527 e 2408 do vereador André Regis. Discussão única do requerimento 2483 de 2019, de autoria do vereador Ivan Moraes, foi aprovado. Discussão única do requerimento 2504 de 2019, do vereador Gilberto Alves, foi aprovado. Em seguida, o senhor presidente passou para a ordem do dia, da qual constarem as seguintes matérias. Discussão única do requerimento 2461 de 2019, de autoria da vereadora Emei Carvalho, foi aprovado. Discussão única do requerimento 2462 de 2019, de autoria também da vereadora Emei Carvalho, foi aprovado. Discussão única do requerimento 2468 de 2019, de autoria do vereador Heriberto Rafael, foi aprovado. Discussão única
do requerimento número 2471, 2019, de autoria do vereador Herto Luna, foi aprovado. Discussão única do requerimento 2476, de 2019, de autoria do vereador André Regis, foi aprovado. Discussão única do requerimento 2520, 2019, também de autoria do vereador André Regis, aprovado. Discussão única do requerimento 2499, de 2019, de autoria do vereador Almir Fernando, foi aprovado. Discussão única do requerimento 2601, 2019, de autoria da Comissão Executiva, foi aprovado. Discussão única, primeira discussão de maioria absoluta do projeto de lei número 111, 2019, de autoria da Comissão Executiva, também foi aprovado. Em seguida, o senhor presidente encerrou a presente sessão, convidando logo após a reunião extraordinária, da qual o horário destinado ao grande expediente ficou para a reunião extraordinária. Nada mais havendo a tratar, o senhor presidente convocou a casa para se reunir no mesmo horário, em reunião extraordinária, local de costume, horário definido pelo presidente, e declarou encerrada a presente reunião, da qual foi lavrada a presente ata, e depois de lida e aprovada, vai assinar a pequeno direito. Lhe dada, senhor presidente. Feita a leitura da ata, coloca a ata em discussão. Encerrada a discussão, votação. Senhores vereadores e vereadoras que concordam, permaneçam como estão. Aprovada. Solicito ao vereador Chico Kiko que faça a verificação das presenças dos senhores vereadores e vereadoras no plenário. No painel, senhor presidente, 23 presentes, 7 ausentes e 9 justificaram. Obrigado, excelência. Nesse momento, a pedido do vereador Rinaldo Júnior, que pede a dispensa de prazos do projeto de lei número 117, que proíbe a cobrança de ingressos com valores diferenciados para pessoas dos gêneros masculino e feminino nos restaurantes, casas de shows e similares no município do Recife. Solicito ao vereador Romerinho que faça a consulta aos senhores líderes. Pela ordem, Pois não, excelência. eu queria saber se Vossa Excelência poderia incluir nessa pesquisa um projeto de lei também 106, 2019, de nossa autoria, que propõe a revogação de uma lei inócua, que foi de nossa autoria, mas em função dos vetos feitos pelo Executivo, tornou a lei inócua, inexequível e até desnecessária. Então, eu estou propondo a revogação, porque deveria ele ter feito o veto total. Eu defiro o pedido de Vossa Excelência. Então, consultamos os líderes partidários do PSB, vereador Aimee Carvalho, vereador Felipe Francimar. Vereadora pelo PP, vereadora Aline Mariano, vereador Chico Kiko. Pelo PSC, o vereador Fred Ferreira. A vereadora Gorete Queiroz, pelo PSC. Pelo PRTB. Tem ninguém do PRTB, né? Pelo PSDB, vereador André Regis. Não se encontra. Vereador Júnior Bocão, pelo PSDB. Dispensa de prazo. Pelo Patriota, Benjamin da Saúde. Pelo PRB, vereadora Ana Lúcia. Pelo PT, o vereador João da Costa. Pelo PROS, vereador Romerinho Jatobá, sim. Pelo PCdoB, vereador Almir Fernando. Pelo PPS, vereador Ricardo Cruz. Pelo PSD, vereador Gilberto Alves. Pelo PSDC, o vereador Marco de Bria não se encontra, dá licença. Pelo PSOL, vereador Ivan Moraes. Pelo PTB, vereador Antônio Luiz Neto. Pelo PSL, o vereador Rogério de Luca não se encontra. Pelo PTC, Herberto Rafael. Sim. Pelo Solidariedade, Rodrigo Coutinho. Sim. Encerrado, né? Dispensados os prazos pela unanimidade dos presentes. Nesse momento passo a ordem do dia. Solicito ao vereador Romerinho que faça a leitura. Segunda discussão, maioria absoluta do projeto de lei número 111, 2019, de autoria da Comissão Executiva. Coloco em segunda discussão. Encerrada a segunda discussão, votação. Senhores vereadores e vereadoras, trata-se de matéria de maioria absoluta. Solicito a Vossas Excelências
que registre os seus votos no painel. Vereadora Ana Lúcia. Vereadora Ana Lúcia, como vota Vossa Excelência? Falta agora, Só. Encerrada a votação, solicito ao vereador Romerinho que anuncie o resultado da votação. Painel registra 24 votos sim, nenhum voto não e nenhuma abstenção, presidente. Aprovado em segunda discussão. Segunda discussão do parecer número 464/2018 da Comissão de Educação, Cultura, Turismo e Esporte, opinando pela aprovação do projeto de lei número 170/2018, de autoria do vereador Rinaldo Júnior. Coloco em segunda discussão. Encerrada a segunda discussão, votação, senhores vereadores e vereadoras que concordam, permaneçam como estão. Aprovados. Encerrada a ordem do dia, passo ao prolongamento da ordem do dia. Requerimento número 2660/2019. Requeremos à mesa, ouvido o plenário e cumpridas as formalidades regimentais, que seja enviado voto de aplauso e congratulações ao Monsenhor Romeu José Guzmão da Fonte pela passagem de seus 90 anos. Vereador Aderaldo Pinto. Coloca em discussão. Encerrada a discussão, votação, senhores vereadores e vereadoras que concordam, permaneçam como estão. Aprovado. Parecer final número 256/2019, institui o Dia Municipal de Combate à Corrupção no município do Recife. Coloca em discussão. Encerrar a discussão, votação. Os senhores vereadores e vereadoras que concordam, permaneçam como estão. Aprovado. Parecer final número 257/2019, denominar-se o Hospital Veterinário do Recife, localizado no bairro do Cordeiro, Hospital Veterinário do Recife, Robson José Gomes de Melo. Coloca em discussão. Encerrar a discussão, votação, os senhores vereadores e vereadoras que concordam, permaneçam como estão. Aprovado. Parecer final número 258/2019, institui o Dia Municipal do Combate à Violência contra a Mulher no âmbito do Recife. Coloca em discussão. Encerrar a discussão, votação, os senhores vereadores e vereadoras que concordam, permaneçam como estão. Aprovado. Parecer final número 260/2019. Institui as bases para a elaboração da política municipal de combate à corrupção e impunidade dos agentes públicos no município do Recife. Coloca em discussão. Encerrar a discussão, votação, os senhores vereadores e vereadoras que concordam, permaneçam como estão. Aprovado. Parecer final número 259/2019, referente ao projeto de lei número 111/2019. Coloca em discussão. Encerrada a discussão, votação, os senhores vereadores e vereadoras que concordam, permaneçam como estão. Aprovado. Encerrado o prolongamento da ordem do dia, nesse momento passa ao grande expediente. Convido o primeiro vereador inscrito, vereador Aderaldo Pinto. Vereador Aderaldo Pinto, grande expediente, excelência. Desistiu. Vereadora Michele Collins. Vereadora Michele Collins. Não se encontra. Não havendo mais nenhum vereador inscrito no grande expediente, nada mais havendo a tratar, encerro a presente reunião, convocando os senhores vereadores para amanhã, neste local e horário regimental. Está encerrada a reunião.